Olá, aluno do terceiro ano. Nós chegamos na correção da semana 5 do volume 3 do PET. Nós iremos corrigir as atividades hoje sobre medidores elétricos, sobre amperímetro, voltímetro e achar essas medidas de resistência equivalente, voltagem e amperagem dentro do circuito. Essas atividades estão na página 126 e 127 do seu PET. Vamos lá? Então, na primeira atividade, a gente tem aí, ó, um circuito tem 3 resistores idênticos, quer dizer, se a resistência de um é R, do outro é R, do terceiro também é R. 2 deles colocados em paralelo entre si. Então, vamos desenhar o que está acontecendo. Eu vou pôr um resistor de resistência R e outro de resistência R, e eles estão ligados em paralelo. E ligados em série com o terceiro resistor. Então, essa ligação em paralelo, ela está ligada em série com o terceiro resistor. Então, a gente tem, se for desenhar o circuitinho aí, a gente tem mais ou menos isso. Com o terceiro resistor e com uma fonte de 12 volts. Então, ele me deu a fonte também. Vamos fechar esse circuito aqui e vamos colocar nossa fonte de 12 volts aqui. A corrente que passa pela fonte é de 5 miliamperes. Então, 5 miliamperes, a corrente, olha lá, ele sempre sai do lado positivo, que é o maior, e segue, circula e entra de volta no lado negativo. Mili quer dizer 10 a menos 3, igual milímetro, miligrama, mili é sempre 10 a menos 3. Então, eu tenho a corrente aí de 5 miliamperes. Qual é a resistência de cada resistor? Então, a pergunta dele é a resistência em quiloohm. Então, ele quer resistência em quiloohm. É o que eu quero, é o que eu preciso procurar e eu tenho dados suficientes para isso. Então, eu sei que, primeira lei de Ohm, diferença de potencial, a fonte aqui, os volts, tenho isso. Não tem a resistência, mas no caso, essa resistência aqui, ó, é a resistência equivalente, não é a resistência que eu estou procurando. E a corrente elétrica, que é de 1 ampere. Para mim achar essa resistência, eu vou pegar aqui, ó, esses dois estão, ele falou que eles estão em paralelo. Como que eu acho a resistência do paralelo? 1 sobre a resistência do paralelo é igual a 1 sobre uma resistência, mais 1 sobre outra resistência, e assim a gente calcula, então, 1 sobre R mais 1 sobre R, quer dizer, 2 sobre R, a resistência do paralelo, e sempre vai ser assim, gente, a resistência do paralelo, se eu tenho resistências iguais, eu vou ver quantos estão em paralelo e vou dividir a resistência pela quantidade que está em paralelo. Agora, essa resistência que eu achei aí, esse R sobre 2, ele está em série com o outro R. E aí eu tenho que somar. Então, a resistência equivalente desse circuitinho vai ser R, metade de R mais R. Então, isso é 3R sobre 2, 3 meios de R, ou 1,5R. Eu prefiro mexer com fração até o final, sem arredondar, porque no caso aí você conseguiria um valor correto, mas se eu divido por algum número que não dá valor exato, é melhor levar a fração até o final. Então, eu vou substituir lá no U é igual a R, resistência equivalente, vezes I. Então, U, 12, resistência equivalente, 3R sobre 2, e a corrente, 5 mili é 5 vezes 10 a menos 3. Eu vou passar esse 2 que está dividindo para o outro lado, multiplicando, e vou ficar com 24 e vou multiplicar já aqui, ó, 3 vezes 5, 15, R vezes 10 a menos 3. Agora, a resistência, agora eu vou ter que pegar esse 15 vezes 10 a menos 3 e passar dividindo. Então, vai ficar 24 dividido por 15 vezes 10 a menos 3. 24 dividido por 15 dá 1,6. O 10 a menos 3 passa para o numerador, 10 ao cubo. Só que 10 ao cubo é justamente o quilo que ele quer, quiloohm. Então, a resposta que ele está esperando aí é 1,6, letra D. Na 2, ele quer a menor resistência equivalente dos circuitos. Então, ele quer menor. A seguir, e considere que as resistências são todas iguais. Então, eu quero a menor.
é claro, gente, aqui ó, R mais R mais R. Aqui eu tenho a associação em série, eu somo, né? Então, a associação em série, eu somo os resistores. Então, se eu tenho associação em série, ela sempre vai ser maior. E a associação em paralelo, o inverso é a soma dos inversos. Então, no caso, como eu tenho resistores iguais, vai ficar, quando eu desinverter, né? Inverter o que está invertido aqui, ó, desinverter, eu vou ficar 1 sobre R mais 1 sobre R mais 1 sobre R, 3 sobre R. Então, vai dar R dividido por 3. Aqui eu tenho 5 em paralelo, então vai ser R dividido por 5. Mas, se você quiser calcular 1 a 1, não confiar que é a letra A, vamos nesses aqui, ó, que está em série. Na letra E só tem um resistor, vai ser R mesmo. Na letra D, eu tenho 3 resistores, R mais R mais R, 3R. Na letra C, eu tenho 4 resistores, R mais R mais R, 4R. Agora, na letra A e na letra B, eu tenho aqui, ó, na letra A, eu tenho 5 resistores. Então, vai ser 1 sobre R mais 1 sobre R mais 1 sobre R, isso vai dar 5 sobre R. Quando eu inverter aí, porque eu não quero o inverso da resistência equivalente, eu quero a resistência equivalente, eu vou ter R sobre 5. E na letra B, a mesma coisa, só que agora eu tenho só 3. Então, o resultado vai ser 3 sobre R e a resistência vai ser R sobre 3. Bom, se eu divido um número por 5, ele fica menor do que se eu dividir esse mesmo número por 3. Então, a alternativa correta, letra A. Na atividade 3, fala, na associação, os resistores abaixo, R1 igual a 8 ohms, R2 igual a 12 ohms, R3 igual a 1,2 ohms, onde V igual a 24 volts. Então, a DDP do circuito, 24 volts. Considerando o enunciado e a figura, assinale a alternativa correta. Então, na letra A, ele fala que a intensidade de corrente do resistor R3 é 6 amperes. Olha bem, o R3, ele está aqui sozinho no circuito. Eu tenho a corrente vem aqui, ela passa, divide para R1 e R2, depois ela junta de novo e passa por R3. Então, a corrente que passa em R3 é a corrente do circuito. Para mim achar a corrente do circuito, eu vou ter que usar o quê? O URI. Eu vou ter que achar a resistência equivalente desse circuito. Então, a resistência em paralelo, para mim poder achar o URI, né, gente? A resistência em paralelo entre R1 e R2 vai ficar 1 sobre 8 mais 1 sobre 12. Mínimo múltiplo entre 8 e 12 é 24. Aí eu vou fazer, vai dar 5 24avos. Invertendo aí 24 dividido por 5, eu acho que a resistência do paralelo é 4,8 ohms. Então, é como se eu trocasse isso aqui por 4,8. Então, é como se eu ficasse com o circuitinho assim, ó. Um circuito com 4,8 em série com 1,2. Isso aqui me dá uma resistência equivalente. Na resistência em série eu somo, então 4,8 mais 1,2, eu vou achar uma resistência equivalente para o circuito de 6 ohms. Então vamos lá, usando o URI. O U é 24, vai ser igual a 6 vezes I. Então eu acho que aí a corrente I vai ser 24 dividido por 6, que vai dar 4 amperes. E na letra A ele falou que são 6 amperes, então a A está errada. Aí ele fala que a voltagem do resistor R2 é 16. Bom, a voltagem do resistor, eu posso calcular aqui, ó, a voltagem do R3 vai ser o quê? Eu sei que a corrente é 4 e o resistor é 1,2. Então, vai ser 4 vezes 1,2. A voltagem no R3 vai ser 4,8. O restante dos 24 vai ser a voltagem do R1 e R2, porque eles estão em paralelo, vai ser 24 menos 4,8. Eu vou achar aí 19,2 e não 16, como falou a alternativa. Na C, ele fala a intensidade de corrente do resistor R1 é 2,4 amperes. Bom, eu tenho a DDP do R1 e tenho
a resistência dele. E eu posso achar a intensidade corrente. Então, 19,2 vai ser igual a 8 vezes I. Então, a intensidade corrente dele vai ser 19,2 dividido por 8. Eu vou achar aí 2,4 amperes. Então, a resistência equivalente está lá. A letra C está certo. Na D, eu já até grifei lá antes da hora. Ele fala que o resistor equivalente da associação é 5. Não, o resistor equivalente da associação é 6. Então, a alternativa correta, a letra C. Então, vamos. A questão 4, questão da FATEC de São Paulo, fala no circuito elétrico representado no esquema abaixo, a corrente do resistor de 6 ohms é de 4 amperes. Então, ele deu aqui, ó, que está saindo do circuito 4 amperes. E no de 12 ohms, nesse aqui, é 2 amperes. Bom, com isso, gente, eu sei a corrente de todo o circuito, porque o que sai aqui é o que entra aqui, e aqui divide, né? Então, com isso, eu sei a corrente de todo mundo. Mas vamos ver o que ele quer. Nessas condições, a resistência do resistor R e a tensão U aplicada entre os pontos C e D valem respectivamente. Então, ele quer a resistência e a tensão. Então, vamos começando pelo começo aí. Eu sei que o U aqui é R vezes I, né? Aqui, ó, eu tenho o R e o I. E aqui também eu tenho, né? Mas vamos dizer aqui, ó, e nesse meio aqui, ó, 12 vezes 2, 24. Então, aqui no paralelo, tanto faz no ramo de baixo como no ramo de cima, vai ser 24 volts. Nesse outro pedaço aqui, ó, também vai ser 6 vezes 4, 24. E eu poderia calcular aqui também 6 vezes 4, 24, e já mataria a questão. Mas aí vocês não vão exercitar. Né? Se fosse no vestibular da FATEC, eu garanto para você que você teria que matar já de uma vez, porque você não ia ter tempo para mais coisas. Mas é bom a gente, vamos, como é que diz assim, explorar a questão. Ia ficar 24 mais 24 mais 24, 72, a única que tem 72 aqui é a letra E. Mas vamos fazer direitinho, devagar, vamos calcular primeiro a resistência aí na ordem que ele pediu. Então, agora, eu sei que a corrente que entra aqui vai ser 4 amperes, igual eu falei para vocês. E aqui, se está entrando 4, saiu 2 aqui, então aqui embaixo também, nesse ramo, também vai ser 2 amperes. Aí, se eu pensar aqui, só nesse ramozinho aqui, ó, nesse que eu circulei, trazer ele para cá, ele está sendo percorrido por 2 amperes, então aqui, ó, tudo aqui eu sei que é 24, mas só nesse de 3 amperes, qual que é a DDP entre os... Porque a diferença de potencial é entre 2 pontos. Então, é 24 aqui, porque todos os... Tanto esse como a série aqui tá ligado entre os mesmos 2 pontos. Então, aqui, esse pedacinho vai ser 3 vezes 2, vai ser 6 volts. Então, sobrou para a resistência que eu quero descobrir a diferença 24 menos 6, que são 18 volts. Então, se eu tenho agora 18 volts a DDP, a resistência eu quero saber, mas eu tenho a corrente, que é 2, eu uso aqui o URI e troco aqui, ó. Troquei os valores, 18 é igual a resistência vezes 2, eu acho que a resistência vai ser 9 ohms. Também já mataria a questão, tá vendo? Mas como é que eu vou chegar agora no final de tudo? No final de tudo vai ser muito simples. Eu vou somar aqui, jogar o 24 aqui e somar. 24 mais 24, 72, igual a gente já tinha falado. A alternativa correta é letra E. Então é isso, gente. Com isso a gente concluiu a semana 5, as atividades da página 126 e 127 do PET volume 3 para o terceiro ano de 2021. Até a semana que vem.